não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo diácono Walter, queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 18º domingo do tempo comum e toda essa temática eucarística vamos escutar por alguns domingos ainda. Domingo passado começamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus realizava aquele milagre, a multiplicação dos pães, né? Jesus agora atravessa o lago, o mar da Galileia, chega do outro lado em Cafarnaum, e na sinagoga de Cafarnaum, ele vai fazer todo esse discurso do pão da vida que vamos ouvir agora por 3 domingos ainda. E toda a liturgia de hoje nos fala desse tema da Eucaristia. Primeira leitura lembrava como o povo de Israel foi alimentado no deserto. Vocês podem se lembrar bem, aquele capítulo 14, 15 do livro do Êxodo. O povo atravessa o Mar Vermelho, começa a caminhada pelo deserto e começa ali naquela caminhada de dias e noites, começa a bater o cansaço. E quando começa a bater o cansaço, vem junto com ele o desânimo, e vem também a murmuração, a irritação e tantas outras situações difíceis. O que o povo faz? Começa a murmurar contra Deus, contra Moisés. Deus chama Moisés, lá no capítulo 16 do livro do Êxodo, Deus chama Moisés, e é a leitura de hoje. Deus diz para ele: olha, eu vou fazer chover pão do céu. O povo estava reclamando, murmurando: para que você trouxe a gente para esse lugar, para morrer aqui? Era melhor que nós tivéssemos ficado lá no Egito, tínhamos lá as panelas de carne. Primeira coisa que a gente pode entender desse texto é que o cansaço, ele é fonte de muitas tentações. Tome cuidado quando você estiver cansado, cansada. Tome cuidado, porque você pode colocar em jogo tudo aquilo que você já conquistou. Na travessia do deserto, o povo ficou lembrando lá do Egito, queria de novo ser escravo do faraó. E Moisés vai rezar lá na tenda, vai rezar diante da nuvem de Deus, a Shekinah, e aquela experiência linda, e Deus fala: eu vou fazer chover pão do céu. E fez. Deus deu a eles, naquele capítulo 16, que nós ouvimos hoje, orientações muito precisas. Todo dia, o chefe da família vai sair de casa, vai recolher aquilo que é preciso para alimentar a sua família. Mas não recolha mais do que o necessário, só para o dia, né? Ou seja, Deus dava para eles o maná. Em princípio eles ficaram assustados. Que grão era aquele, miúdo, parecia branco como a semente de coentro, o gosto era como pão de mel, assim, e juntava aqueles grãos todos e ali faziam o pão para cada dia. De vez em quando alguns, movidos pelo egoísmo, queriam juntar demais, e Deus deu uma lição para eles: olha, vai apodrecer tudo, hein? Mandou lá um verme, apodrece toda aquilo que eles tinham juntado, é para recolher só o pão de cada dia. E Deus foi educando esse povo, educando. No 6º dia, vocês vão recolher 2 porções, para que no sábado vocês não façam nada, descanse, é o dia do Senhor. Pedagogicamente, o Senhor foi ensinando ao povo de Israel ali, e nós podemos aprender isso. Eu disse, a primeira coisa é: cuidado quando você estiver cansado. O cansaço é fonte de muitas tentações. Às vezes a pessoa diz assim: puxa vida, não aguento mais esse casamento, não aguento mais a minha casa, não aguento mais essa pessoa, esse trabalho, não aguento mais a vida de padre, vou embora. Não, você está só cansado, calma, descansa. Procura um lazer, um hobby, faz alguma coisa gostosa, refresca a cabeça. É só cansaço. No cansaço a gente pode estar ouvindo muitas vozes que não sejam vozes de Deus, voz de Deus, e muito menos naquilo que Deus quer para a sua vida. Pode ser o tentador te oferecendo outros caminhos. O povo de Israel passou por isso e Deus alimentou o seu povo. Eu quero dizer para você nessa manhã, escreve isso dentro da sua alma: você pode atravessar o deserto que for, Deus vai estar lá para te alimentar.
O Deus que te chamou a caminhar com Ele não vai te desamparar. Ele é fiel sempre. Escreve isso para você e diga muitas vezes, quantas forem necessárias. Está no deserto, Deus vai alimentar. O povo teve sede. Sim, nós estamos com sede. Moisés, pega a vara, bate na rocha e vai brotar água. Para cada momento da vida, Deus vai suprir a minha e a sua necessidade. Fica tranquilo, fica em paz. É linda a palavra da leitura de hoje, porque é uma prefiguração da Eucaristia. O maná, o pão vivo, o pão vindo do céu, é prefiguração de um outro pão, o pão vivo, que é Jesus. Foi isso que no evangelho de hoje, na sinagoga lá de Cafarnaum, Jesus foi falando com o povo. A multidão estava tranquila, tinham comido à vontade, pães, recolheram 12 cestos para levar para casa. Eles não queriam outra vida, né? Vamos agora dizer que ele é rei, está tudo certo. Quem não quer? Não tem trabalho não, vai ser só vida tranquila. Sombra, água fresca, né? Jornal sem letra, vamos só ver figurinha, está tudo, não tem cansaço. Jesus falou, nada disso. Dia seguinte eles estavam lá, Jesus falou, nada disso, vocês estão me procurando porque vocês encheram, se saciaram dos pães e recolheram lá o que sobrou, tal. Mas eu vou dizer para vocês devem buscar o pão que não perece. Vocês devem se esforçar, e assim começa o evangelho de hoje, se esforçar pelo pão que não perece, que o Pai do céu imprimiu o seu sinal. O que ele estava falando ali, naquele capítulo 6 de São João? Estava falando da Eucaristia. São João é o único que não narra a instituição da Eucaristia. Mateus narra, Marcos narra, Lucas narra, São João não. Mas em compensação, esse capítulo 6 todo é um capítulo eucarístico. O Deus que tem poder de andar sobre as águas, de multiplicar os pães, Ele tem poder para deixar sua presença no pão e o vinho no altar. É isso que Jesus está colocando no coração deles. E aí, é linda a leitura, porque São João vai relatando como aqueles homens eram incrédulos. E Jesus estava chamando-os para olhar, para estarem atentos a algo que vai além das necessidades materiais. A roupa é importante? Claro que é. A comida é importante? Claro que é. As satisfações imediatas, precisamos com certeza supri-las. Mas é preciso abrir os horizontes da existência e olhar adiante. Era isso que Jesus queria falar para eles. Há uma alma a ser saciada aí. Jesus estava ajudando-os a olhar além. Esforçai-vos pelo pão que não perece, pois nele o Pai imprimiu o seu sinal. Esforçai-vos pelo pão que não perece, que o Filho do Homem vos dará, pois nele o Pai imprimiu o seu sinal. Ele estava ali antecipando, naquele discurso da sinagoga de Cafarnaum, ele estava antecipando aquilo que ele ia fazer na última ceia. Tomai e comei todos vós, tomai e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Irmãos, ouvir isso 2000 anos depois, tem que ser para nós um chacoalhar de vida, e dizer, eu estou na missa, eu estou naquela ceia, eu estou presente nesse mistério da Eucaristia, eu estou aqui, Jesus, obrigado. A missa para nós tem que ser esse momento grandioso. A missa para nós tem que ser espetacular, não por causa do padre, não por causa disso ou daquilo. A missa tem que ser espetacular, porque Ele se dá a nós no altar. Ele é o alimento, Ele é o pão que não perece. E aí, irmãos, aqueles discípulos ali preocupados, né, querendo saber, mas que obra então nós devemos fazer? Que história é essa? E Jesus falou, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Não é um esforço teu, é dom do alto. É isso que Ele está dizendo. Não é esforço de vocês a fazer uma obra bonita para aparecer para os outros. Não, não é mérito humano. A Eucaristia é dom do céu. Porque Deus viu nossa fraqueza, Ele quis nos alimentar com a sua presença. Santo Agostinho resumiu isso dizendo que a Eucaristia é o pão nosso de cada dia, para a fraqueza nossa de cada dia. Hoje, irmãos, eu queria deixar
duas coisas no seu coração para você levar para sua casa. A primeira é essa, um senso, uma consciência clara do teu catolicismo. Não um catolicismo turismático, sabe? Aquele turista que de vez em quando dá vontade, talvez, não sei o quê, o dia está bonito. Não, um catolicismo de convicção, de verdade, de profundidade, de busca. Um catolicismo que olha para essa palavra e se apaixona por ela e diz: meu Deus, como eu sou privilegiado de ser alimentado pelo pão do céu, o pão dos anjos, de comer a tua carne, beber o teu sangue. Não quero ser só um frequentador de igreja, eu quero ser um adorador da Eucaristia. E aí, na missa, ou em outras visitas ao Santíssimo, e a igreja está aberta e eu fico lá em silêncio diante dele, porque ele está ali. É esse tipo de catolicismo que o mundo hoje precisa, em que nós nos tornemos sacrários vivos da sua presença. Comunguei o Senhor e Ele vai comigo, e o ambiente onde eu estou vai ser melhor, não por mim, mas porque Ele está em mim. Meu irmão, minha irmã, essa hoje é a palavra que o Senhor quer entregar para nós. Comungar o corpo do Senhor, comungar a Eucaristia, é comungar esse pão que não perece. E Jesus falou: esforçai-vos, esforçai-vos pelo pão que não perece. Esforçai-vos, esforçai-vos. Graças a Deus, a gente nem precisa fazer muito esforço, né? Você viu a igreja, a porta aberta, as nossas igrejas são livres, graças a Deus. Aqui no Brasil ainda é assim, não sei até quando vai durar, não sei até quando, mas a gente tem visto, e graças a Deus, a gente não fez muito esforço, mas vai chegar um tempo que nós precisaremos fazer esforços muito pesados, para poder assistir uma missa, para participar de uma missa. Oxalá nós não vejamos esse tempo, a nossa geração não veja isso. Então, agradecidos a Deus pelo dom da Eucaristia. A segunda coisa que hoje a liturgia quer deixar no nosso coração é que esse dom, esse caminho de fé que fazemos, esse Jesus que se revela, ele tem que ser também um compromisso. Pega, por favor, o salmo da missa de hoje. Olha o que o salmista ensinou a gente a rezar. Olha aí, o salmista colocou nos nossos lábios esse compromisso. Ele disse assim, ó: tudo aquilo que ouvimos e aprendemos. Vamos ler juntos? Vamos lá. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. E aí ele continua, ordenou as nuvens do céu, tal. Lá no versículo 3, olha o que diz: o homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes, conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço. O salmo de hoje resume o nosso compromisso. Recebemos um dom e o Senhor quer que esse dom seja partilhado. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, e transmitiram para nós os nossos pais, não ocultaremos aos nossos filhos. O que eu quero dizer com isso é que a fé, ela não se dá por osmose. A fé não se dá simplesmente por suposição. Você vem à missa, supõe que teu filho vai ter fé, tal, não sei quem, da tua casa, né? Sou católico, beleza. Não, querido, a fé vem pelos ouvidos. A palavra de Deus é clara, a fé vem pela pregação. É preciso pregar, é preciso falar, é preciso ajudar o outro, é preciso trazê-lo no dom que você está levando, convencê-lo que esse é o remédio de vida eterna. O que eu quero dizer com isso é que você precisa ser um missionário da Eucaristia, missionário da missa. Os mais jovens aqui, jovens há mais tempo, vão lembrar, antes do concílio, a igreja, missa em latim, o padre terminava a missa dizendo ite missa est, ou seja, a missa terminou, e agora vocês são enviados, os missionários. Depois do concílio nós dizemos ide em paz, o Senhor vos acompanha. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você tem consciência desse dom, você precisa assumir a responsabilidade dele e se tornar um missionário da Eucaristia.
Chamar as pessoas para a Eucaristia, chamar as pessoas para a missa. Hoje nós temos muitos meios, não só com o microfone na mão, mas quantos meios de comunicação nós temos hoje para chamar as pessoas, para anunciar o Evangelho. Eu repito, a fé vem pela pregação, é pela palavra que o coração é compungido, pela ação do Espírito Santo. Deus pode fazer tudo em silêncio, claro que pode, mas Ele preferiu usar de cada um de nós. Ele usa desse microfone, usa desse pobre miserável que está aqui falando para vocês, e usa você também nos diversos ambientes onde você está. Então se torne um missionário da Eucaristia. Ao sair da missa, fale para as pessoas, pega a leitura que mais tocou seu coração, um versículo, uma canção, mas fale da missa, anuncie a Eucaristia, anuncie a missa. A missa não é o protagonismo de um padre, a missa é o protagonismo de Jesus. A missa é Ele sacerdote, Ele é altar, Ele é o cordeiro, é Ele a vítima que se oferece ao Pai por nós. Isso é a missa. Por isso, falar para as crianças, para os jovens, para todos o que nós ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós, nós não haveremos de ocultar, nós testemunharemos. Você não precisa me dizer aqui, mas diga para Deus: o Senhor pode contar contigo? Será que você vai ser uma testemunha da Eucaristia na sociedade? Ou já tem sido, Padre, graças a Deus? Então agradece a Deus por isso e pede perseverança. E você que tem ficado calado ainda, ou até tem se omitido diante dos grupos onde você frequenta, por favor, eu te peço agora, peça a Jesus essa graça, renuncie a esse espírito de timidez, e ao contrário, peça ao Senhor: Senhor, me dá um espírito de ousadia, de intrepidez, de destemor, como diz o apóstolo na sua carta. Porque o dom é tão grande que eu não vou guardar para mim, e eu preciso falar desse dom. Por isso, o nosso compromisso de uma missionariedade eucarística. Eu não sei em quem você está pensando, e você conhece muitas pessoas que não têm vindo mais à missa, mas você vai mandar uma mensagem para elas hoje, ou um telefonema, ou quem sabe um café, e dizer: ó, eu não estou te vendo na missa, você tem ido? Evangelize, trazendo as pessoas para a missa. Pode ser a única oportunidade de salvação da vida de uma pessoa, ouvir uma palavra, pois é esse o nosso compromisso. E aí eu termino com a leitura de São Paulo. A última leitura de hoje é a leitura da carta aos Efésios. São Paulo escrevendo essa carta, aquela comunidade que tantas vezes estava metida em idolatrias, em cultos falsos, em espécies totalmente distantes daquilo que o monoteísmo judaico tinha pedido daquele povo, adoração de tantos ídolos. São Paulo fala assim hoje: eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. E eram de fato muito inteligentes. Aquilo que a Grécia antiga fez, né? A Grécia, as escolas filosóficas fizeram no mundo antigo, foi maravilhoso, claro que foi. Paulo não está negando a inteligência deles, mas essa inteligência sem Deus, ela leva ao nada. A ciência sem Deus leva ao nada. A cultura sem Deus leva ao nada. E tudo mais que você pode pensar. Paulo está dizendo aqui: não continueis a viver como vivem os pagãos. Porque pode acontecer essa tentação da gente ficar vivendo ali, né? Uma vida aqui, uma vida acolá. Nesse ambiente eu sou cristão, nesse eu não sou. Paulo está dizendo: opa, para com isso. Você é cristão, assume tua identidade. Ah, mas esse pessoal aqui é inteligente, olha esses intelectuais, ou aquele outro, né? Não precisa ir à missa, para quê? Deus me entende do meu jeito. A inteligência é o racionalismo que vai levando ao vazio. Papa João Paulo II escreveu um documento em 1988, dizendo fé e razão. Ele dizia, copiando um pouco ali, continuando, melhor dizendo, aquilo que já tinha dito Agostinho. João Paulo dizia: a fé e a razão são as duas asas diante das quais o espírito humano pode contemplar a verdade. As duas asas, uma só fé. Eu caio no fanatismo religioso. Uma asa só no fideísmo, isso é uma heresia. A outra fé é o racionalismo, também vazio, diante do limite da capacidade humana. Não, o ser humano precisa das duas asas para contemplar a verdade.
Pois aqui Paulo vai dizer isso, vocês estão continuando a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste Cristo. Não é assim. Nosso modo de viver é diferente, nossa cultura é diferente, nossas escolhas são diferentes, nossa hierarquia de valores é diferente, nossos princípios são diferentes. Pô, padre, não quero mais ser cristão. Vai com Deus. Mas se você é cristão, assuma a identidade desse nome. Por isso, Paulo pega duro com eles aqui para dizer isso, né? Ele termina dizendo: se ao menos foi bem ele que ouviste falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho. Difícil, claro que é. Ah, padre, mas isso é um vício, isso é uma mania, isso é um erro, isso eu não sei. É difícil ir para o confessionário, é difícil desnudar diante do sacramento, é difícil mostrar nossa vergonha, a escolha errada que eu fiz, o pecado que eu cometi. Claro que é difícil. Paulo está dizendo: despojai-vos do homem velho, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Critérios novos, uma ética nova, um ethos novo, uma moral nova, a partir de Cristo, não das circunstâncias, a partir de Cristo, porque as circunstâncias, uma hora, outra hora, não vem das circunstâncias, vem da autoridade de um Deus que governa a minha vida. Hoje, querido irmão, querida irmã, desculpa de eu insistir com você sobre isso, mas eu preciso, como pai espiritual dessa comunidade, te dizer isso. Você recebeu um dom, que é a Eucaristia, e hoje eu te entrego também esse compromisso de ser um missionário da Santíssima Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito